Espero que estejam gostando das minhas aulas e que estejam fazendo bons índices de acertos nas questões, porque nós estamos aprendendo a literalidade, ok? Continuando, então, nosso Código Civil, artigos 40 e 61 agora. Hércules, especialista em resolução de questões através das leis. E sempre mantendo nossa metodologia, você vai dar pause no vídeo, vai fazer a leitura dos artigos 40 a 61. Depois a gente vai fazer aqui todas as questões que a OAB já fez e ao final faremos a leitura em conjunto, perfeito? Lembrando, acelera o vídeo, por favor, eu suplico. Bota a velocidade 2 aí, não fica agoniado se não entender de primeira, você não tem obrigação de entender de primeira. Tá? É a repetição que vai fazer você internalizar tranquilamente, perfeito? Então vamos lá para nossas questõezinhas, começar o jogo, ó. Questão 259 agora. E começa também aqui, ó, das fundações, né? Artigo 62 a 69. Tá? Como a gente está vendo, artigo 40 a 61, a OAB ainda não cobrou de forma inteira uma questão, né, que versasse sobre esses artigos. Então vai ser cobrado de forma esparsa. Então vamos para a leitura final dos nossos artigos aqui em conjunto. E não seja bobo, não seja tolo, porque você ganha metade do tempo que você gastaria lendo sozinho, tá? Então vamos lá. Título 2 das pessoas jurídicas. Aula passada a gente viu sobre as pessoas naturais e agora a gente vai ver das pessoas jurídicas. Vamos lá, capítulo 1, disposições gerais. Artigo 40, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Então, essa subdivisão aqui de interno e externo é só com relação às pessoas jurídicas de direito público, ok? Direito privado não tem nenhuma subdivisão. Vamos lá. Artigo 41. São pessoas jurídicas de direito público interno. Muito bem. Vamos ver aqui quem são essas pessoas jurídicas nos nossos incisos. Ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os territórios, os municípios, as autarquias, inclusive as associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Perfeito? Então essas são as nossas pessoas jurídicas de direito público interno. Seguindo nossa literalidade, parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código. Muito bem. Então, o que eu quero que você entenda? Ó? Qual que é este código? É o Código Civil, perfeito? E o Código Civil ele serve para regulamentar o quê? As relações privadas, tá? Então, por conclusão, o Código Civil ele tem natureza de direito privado, certo? Perceba a nossa situação aqui, é uma exceção, né? Porque a gente vai ter uma pessoa jurídica de direito público que poderá ser aplicada subsidiariamente uma norma de direito privado. Entendeu a nossa exceção aqui? É uma exceção, certo? Então vamos ler de novo o nosso parágrafo único, ó. Salvo disposição em contrário. Perceba, né? Aqui também é a exceção da exceção, né? Então, ó, salvo disposição em contrário, exceção da exceção, vamos agora para a nossa exceção, ó. As pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se no que couber quanto ao seu funcionamento pelas normas deste Código, ou seja, por normas de direito privado, ok? Maravilha. Seguindo. Artigo 42. São pessoas jurídicas de direito público externo. Ótimo. Artigo 41. Vimos as pessoas jurídicas de direito público interno. Agora, no artigo 42, as pessoas jurídicas de direito público externo. Quem são? Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público. Muito mais fácil aqui, né? Só temos duas situações. Direito público internacional e os outros países, tá? Estados estrangeiros. Perfeito? Muito bem. Seguindo. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno... Opa! Então... Mais uma vez, artigo 41, vimos quem eram as pessoas jurídicas de direito público interno. Artigo 42, vimos quem são as pessoas jurídicas de direito público externo. E agora no artigo 43 nós vamos voltar a falar sobre as pessoas jurídicas de direito público interno, ok?
Maravilha, então vamos lá. Artigo 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, ressalvado o direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes culpa ou dolo. Tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos separar aqui o nosso dispositivo para a gente entender por partes, ok? Então vamos fazer a leitura da primeira parte. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, certo? Então, quais são os dois elementos que temos aqui para ocorrer a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público interno? Ato, a gente precisa de um ato, e também a gente precisa que esse ato gere um dano. Entendido? Vou botar aqui para ficar bem claro, ó. Essas pessoas jurídicas de direito público interno vão responder quando houver um dano, quando houver um ato, né? E esse ato gerar o quê? Um dano, ok? Pronto, aqui, quando a gente tiver esses dois elementos, a pessoa jurídica de direito público interno vai ter que responder? Vai. Ou seja, ó, o dinheirinho aqui, ó, vai ter que restituir, tá bom? Perfeito? Ótimo, essa é a primeira parte do nosso artigo 43. A segunda parte agora do nosso artigo 43, ó. Ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano. Quem são os causadores do dano? São aqui, ó. São os agentes da pessoa jurídica que atuarem na qualidade de agente, tá bom? Então, estes são os causadores do dano, tá? Mais uma vez, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver por parte destes, culpa ou dolo. Pronto, agora temos aqui um terceiro elemento. A culpa e o dolo. Certo? Aqui, ó. Este dano, no direito regressivo, vamos ter que analisar a culpa e o dolo do agente. Ok? Temos aqui ó, o nosso agente. Se ele agiu com culpa ou dolo, vamos ter o direito regressivo? Sim, aqui ó, direito regressivo, ok? Ótimo. E se ocorrer dano com culpa ou dolo do nosso agente, ele vai ter que restituir o Estado? Vai ter que restituir o Estado. Perfeito? Maravilha. Então, novamente, quais elementos precisamos para a pessoa jurídica de direito público interno responder? Ato e dano. Somente esses dois elementos. Por isso que nós chamamos de responsabilidade objetiva. Tá? É objetiva porque só tem esses dois elementos, o ato e o dano. Certo? Agora, no direito regressivo aqui, ó, lembra? DR, direito regressivo, a gente precisa do ato, do dano e também da culpa e do dolo do nosso agente, ok? Então precisamos de três elementos no direito regressivo, por isso que chamamos de responsabilidade subjetiva, ok? Responsabilidade subjetiva porque são três elementos, ato, dano e também culpa e dolo do nosso agente. Outra perguntinha importante, em algum momento o agente vai restituir o dano de forma direta aqui? Não. Só quem restitui o dano é a pessoa jurídica de direito público interno, com a sua responsabilidade aqui, ó, objetiva. O nosso agente, ele só pode restituir quem? Só pode restituir a pessoa jurídica de direito público interno. Em nenhum momento eu fiz uma setinha com o agente restituindo o dano diretamente, ok? Perfeito. Maravilha, vamos lá, artigo 44 agora. São pessoas jurídicas de direito privado. Pronto. Encerramos aqui nos primeiros artigos as pessoas jurídicas de direito público, interno e externo, e agora vamos para o artigo 44, tratando sobre as pessoas jurídicas de direito privado. Quem são? As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Tá? Aqui nós temos a nossa famosa EIRELI, tá? Aqui, ó, EIRELI. São as iniciais aqui, ó, E de empresas, I de individuais, RE aqui, ó, de responsabilidade
LI limitada, perfeito? Nossas famosas EIRELIs. Então, nossas pessoas jurídicas de direito privado estão aqui nos nossos incisos do artigo 44. Parágrafo 1º. São livres a criação, organização, a estruturação interna, funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. Aqui a ideia é bem tranquila de não intervenção estatal nas organizações religiosas, também prevista lá no nosso artigo 5º da Constituição. Parágrafo 2º. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades que são objeto do livro 2 da parte especial deste Código. Tá? Então, as sociedades nós veremos lá na frente do nosso Código Civil, certo? E o que a gente já tem aqui? Que as disposições das associações vão ser aplicadas subsidiariamente. Como é que a gente lembra? Aqui, ordem alfabética. Tá? As associações começam com A? Sim. Então, as normas das associações serão aplicadas subsidiariamente às sociedades. Começa com S, ok? Ordem alfabética aqui, para lembrar, perfeito? Seguindo, parágrafo 3º. Os partidos políticos serão organizados e funcionarão conforme disposto em lei específica. Tá? O que eu quero que você entenda. Está escrito aqui criação? Não, né? Não está escrito criação. Certo? Então, o que vai ser disposto na lei específica dos partidos políticos? Somente a forma de organização e funcionamento. Criação, não. Quem vai dispor sobre a criação dos partidos políticos é o próprio Código Civil. Tá? Seguindo, artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Eu não sei se você percebeu por que não está, então, aqui criação na lei específica do partido político, porque a criação justamente está escrito aqui no nosso artigo 45. Tá? Os partidos políticos e as outras pessoas jurídicas de direito privado serão criadas conforme o nosso artigo 45. Ok? Então vamos lá, de novo. Começa a existência legal da pessoa jurídica, ou seja, o nascimento, né, a criação da pessoa jurídica. Começa com o quê? Com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Tá? Então é com a inscrição lá no respectivo registro. Por que é respectivo? Porque pode ser tanto no cartório quanto na junta comercial. Então, do mesmo jeito que a pessoa natural tem que ir lá no cartório no momento do nascimento, a pessoa jurídica também, tá? Então, quais são os registros da pessoa jurídica? Ou vai ser o cartório ou vai ser a junta comercial, ok? Precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, e as alterações à pessoa jurídica serão averbadas lá na junta comercial ou no cartório que foi inscrita a pessoa jurídica, ok? Maravilha, seguindo. Parágrafo único agora. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição da pessoa jurídica de direito privado por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição. Ótimo. Então, o que nós temos aqui? Um prazo decadencial, certo? Não é prescricional, é decadencial de 3 anos. Para quê? Para anular a inscrição, para anular o nascimento da pessoa jurídica, certo? E esse prazo decadencial de 3 anos passa a contar do momento da inscrição? Não, é da publicação da inscrição. Vamos internalizando essa literalidade aos poucos, ok? Então, o nascimento ocorre com a publicação da inscrição? Não, o nascimento, a existência, a criação ocorre no momento da inscrição no respectivo registro. E para anular essa criação, para anular essa existência, o nascimento da pessoa jurídica, nós temos um prazo decadencial de 3 anos, que passa a ser contado a partir da publicação da inscrição. Não é a partir do momento da inscrição, é da publicação, perfeito? Maravilha, seguindo nossa literalidade, artigo 46. O registro declarará, muito bem, então, as pessoas jurídicas de direito privado vão ter
declarados lá no seu registro aqui, ó, a denominação, os fins, a sede, o tempo de duração e o fundo social, quando houver, o nome, a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Tá? Então, primeira coisa que eu já destaco aqui, ó, a denominação é da pessoa jurídica, ok? A denominação é da pessoa jurídica. O nome é da pessoa jurídica? Não. O nome são dos fundadores ou instituidores e dos diretores, certo? Seguindo. Inciso 3. O modo por que se administra e representa ativa, passivamente, judicial e extrajudicialmente. Se o ato constitutivo é reformável no tocante à administração e de que modo. Se os membros respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais, ok? Então, eles respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. Isso aqui é importante. E o último inciso, as condições de extinção da pessoa jurídica e o destino do seu patrimônio neste caso, ou seja, o destino do patrimônio quando houver a sua extinção. Perfeito? Maravilha. Seguindo nossa literalidade. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, aqui, ó, o desenhozinho da pessoa jurídica, a casinha e o seu agente aqui, certo? Agora eu te pergunto, no mundo real, na vida real, no mundo real, a pessoa jurídica tem como ter vontade própria? Não, assim como uma pedra também não tem vontade própria, no mundo real, uma pessoa jurídica também não pode ter vontade própria. Por isso, nosso artigo 47 diz que a pessoa jurídica será obrigada aos atos decididos pelos seus administradores. Perfeito? É isso que acontece. Então, os administradores vai ser o meio que externaliza a vontade da pessoa jurídica. Lembrando que os administradores vão poder agir da forma que quiser? Não. Eles vão ter seus limites estabelecidos lá no ato constitutivo. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria de votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diferente. Ok? Bem tranquilo aqui a nossa literalidade. Se a pessoa jurídica tiver mais de um agente administrando, ó, aqui tem 2 ou mais, ok? Quando tiver 2 ou mais, como que serão tomadas as decisões? Pela maioria de votos dos presentes. Então, nosso exemplozinho aqui, ó, temos 10 administradores. Então, eles combinaram lá, olha, amanhã vamos fazer uma votação a respeito de contratar um funcionário. Aí passou o dia, quantos foram lá na votação? Somente 5. Somente 5 estão presentes. Okay? Então, para ser decidido se vai contratar ou não um novo funcionário, dos 5 nós vamos precisar de 3 votos. Ou seja, 3 é a maioria dos presentes, dos 5 que estão presentes. Perfeito? É esse o raciocínio. Agora, o ato constitutivo pode dispor de forma diversa? Pode. O ato constitutivo pode falar que, em vez de ser a maioria dos presentes, é a maioria dos membros. Pode. Então, precisaria de 5. Aqui, ó, na votação, precisaria de 5. Ok? Mesmo se tivesse só 5 presentes, os 5 iam ter que votar para contratar um novo servidor, um novo funcionário. Certo? Agora, pode dizer que sejam 2/3 dos membros? Pode dispor de forma diversa, ok? Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo quando violarem a lei ou o estatuto ou forem eivados de erro, dolo, simulação ou fraude. Muito bem. Lembre-se, é o mesmo prazo para anular o quê? A criação da pessoa jurídica, né? É o prazo decadencial de 3 anos para anular a pessoa jurídica? Sim. Também temos um prazo decadencial de 3 anos para anular o quê? As decisões de uma administração coletiva, quando incorrer em violação de lei ou estatuto ou erro, dolo, simulação ou fraude.
Perfeito? Maravilha. Seguindo, artigo 49. Se a administração da pessoa jurídica vier a faltar, o juiz, a requerimento de qualquer interessado, nomear-lhe-á administrador provisório. O que você tem que saber aqui, então, nossa literalidade? Administrador provisório pode ser escolhido pelo Ministério Público? Não. Pode ser escolhido pelo voto da maioria dos membros? Não. Pode ser escolhido somente pelo juiz, ok? Somente pelo juiz quando a administração faltar com seus deveres. Perfeito? Seguindo, 49A agora. A pessoa jurídica não se confunde com seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Tá? Então, para fixar, desenhozinho bem tranquilo. Ó, aqui tem a pessoa jurídica, aqui tem o agente. Eles não se confundem, ok? Sinal de diferente aqui, ó. Certinho? Maravilha. Seguindo. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributos, renda e inovação em benefício de todos. Então, nosso parágrafo único está dizendo que é sim legal a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, tá? Então aqui a pessoa jurídica, ela tem uma autonomia patrimonial aqui, ó, tá blindado aqui da sua autonomia patrimonial? Sim, ela pode ter a sua autonomia patrimonial, porque é um instrumento lícito para alocar e segregar os riscos, ó, o risco da pessoa jurídica está aqui dentro, ó, dentro da sua autonomia patrimonial, perfeito? Aqui tem os riscos da pessoa jurídica e a pessoa física tem separadamente os seus riscos, ok? Maravilha, isso aqui tem a finalidade de quê? Tem a finalidade de estimular empreendimentos, trazendo benefícios para todos, para toda a sociedade, como empregos, tributos, renda e inovação. Bem tranquilo nossa literalidade. Seguindo, hein? Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, a caracterização pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Certo? Então, mais uma vez, vamos desenhar aqui para a gente entender perfeitamente o nosso artigo 50. Tá? Então, aqui nós temos a pessoa jurídica e aqui nós temos seus sócios e administradores. O que nós já aprendemos? Que existe autonomia patrimonial da pessoa jurídica, ou seja, a pessoa jurídica tem o seu patrimônio próprio e também os administradores e os sócios têm o seu patrimônio próprio, certo? Então vamos lendo aqui o artigo 50. Em caso de abuso de personalidade jurídica, quando que vai acontecer o abuso? Caracterizado pelo desvio de finalidade, ou seja, a pessoa jurídica foi criada com a finalidade X, ó, finalidade X, e no final das contas ela passa a ter uma finalidade Y, ok? Houve o desvio de finalidade? Sim, certo? Então, ocorrendo o desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Quando que ocorre a confusão patrimonial? Aqui, ó. Quando o patrimônio da pessoa física se mistura com o patrimônio da pessoa jurídica. Aqui, ó. Misturou. Entendeu? Essa é a confusão patrimonial. Aqui misturou, não pode. Tá? Então, essas duas situações aqui, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, quem que pode desconsiderar a pessoa jurídica? O juiz. Tá? Então, aqui vou botar também, ó, quem que pode desconsiderar a pessoa jurídica? O juiz aqui, ó. O juiz pode fazer o quê? Vou botar aqui, ó, uma setinha de... Aqui, pronto, esse símbolo aqui. O juiz pode desconsiderar a pessoa jurídica. Perfeito. A requerimento da parte, beleza, ou do Ministério Público, em qualquer situação do Ministério Público, não. O Ministério Público só quando lhe couber intervir no processo, tá?
Então o juiz vai poder desconsiderar para quê? Para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou sócios. Ou seja, a pessoa jurídica está cheia de obrigação aqui, ó. Ó o zozinho aqui, ó. Tudo obrigação da pessoa jurídica, ó. Tudo obrigação da pessoa jurídica. O que vai poder fazer? O juiz vai poder desconsiderar a personalidade, estendendo essas obrigações da pessoa jurídica ao patrimônio dos sócios e administradores, ok? Ó, estou estendendo as obrigações da pessoa jurídica lá no patrimônio da pessoa física. Entendido? E essa extensão vai ocorrer no patrimônio dos sócios ou administradores que se beneficiaram, ó, direta ou indiretamente pelo abuso. Tá? Então, o sócio ou administrador que não foi beneficiado vai ser estendido as obrigações da pessoa jurídica no seu patrimônio? Não. Somente quem se beneficiou do abuso. Perfeito? Maravilha. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O parágrafo 1º está definindo o conceito de desvio de finalidade no nosso artigo 50, que é o que? Lesar credores ou incorrer em prática de atos ilícitos. Parágrafo 2º. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por... Muito bem, então aqui no nosso parágrafo 2º nós teremos a conceituação de confusão patrimonial. E como caracteriza essa ausência de separação de fato? Aqui, ó. Inciso 1º. Cumprimento repetitivo da sociedade de obrigações dos sócios ou dos administradores, ou vice-versa. Olha o nosso exemplo. Temos uma obrigação que deve ser prestada pela sociedade. Ok. Também temos uma obrigação que deve ser prestada pelos sócios ou administradores. Ok. Mas essa obrigação aqui dos sócios ou administradores, ela é repetida pela sociedade. Entendido? Ou vice-versa? Opa, então, se tiver também uma obrigação que deve ser prestada pelos sócios ou administradores e outra prestada pela sociedade, essa obrigação prestada pela sociedade, sendo repetida pelos sócios administradores, caracteriza a ausência de separação de fato dos patrimônios, ok? Maravilha. Inciso 2º. Transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante. Bem tranquila essa nossa literalidade, né? Está ocorrendo a transferência de algum ativo de algum passivo e não está tendo a contraprestação. Está sendo vendida alguma coisa, por exemplo, e não está sendo recebido dinheiro em troca. Ok? Maravilha, não teve a contraprestação, é uma caracterização de ausência de separação de fato entre os patrimônios. Lembrando da exceção quando o valor dessa transferência for proporcionalmente significante. Maravilha. Inciso 3. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Então aqui trata de forma bem geral, para não esgotar as possibilidades. Parágrafo 3º. O disposto no caput e no parágrafo 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações dos sócios ou administradores à pessoa jurídica. No nosso desenhozinho, fizemos o que aqui? A desconsideração da pessoa jurídica vai servir para quê? Para estender as obrigações da pessoa jurídica para o patrimônio dos seus agentes. Perfeito? E o que a gente está vendo ali agora? Ó, que é obrigações dos sócios ou administradores também vão poder ser estendidos ao patrimônio da pessoa jurídica. Ok? E essa extensão aqui vai ser realizada quando for configurado o abuso da personalidade jurídica, certo? Então, podemos estender obrigações de ambos os lados, ok? Tanto da pessoa jurídica no patrimônio da pessoa física, como as obrigações da pessoa física no patrimônio da pessoa jurídica. Perfeito? Muito bem, né? Acho que deu para entender legal esse desenho. Deu para entender legal. Vamos lá. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
temos aqui mais um desenho, ó. Temos aqui a existência de um grupo econômico agora. Essa existência de um grupo econômico, por si só, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, que pode ser realizada pelo juiz? Não. A mera existência, não. Agora, se ocorrer abuso de personalidade jurídica dentro desse grupo econômico, aí sim, o juiz vai poder desconsiderar a personalidade jurídica, certo? Seguindo, parágrafo 5º. Não constitui desvio de finalidade. Muito bem, então vamos trazer aqui uma observação do desvio de finalidade, né? Quando que não vai ocorrer? Ó, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica, certo? Então, mais um desenhozinho. Aqui temos a pessoa jurídica, aqui a finalidade original, né? Temos a finalidade original X. Pode ocorrer uma mera expansão? Pode. Ó, pode ocorrer a mera expansão da atividade econômica. Tá? Antes fazia só X, agora faz X e Y. Ou também pode haver a mera alteração da atividade econômica original. Sim, ó, cancela o X, não tá rendendo, cara. Vamos cancelar o X e vamos fazer só o Y. Pronto, beleza. Por quê? Ó, o desvio de finalidade aqui, ó. Ocorre quando lesar credor ou constituir um ato ilícito. Lesou o credor ou realizou um ato ilícito, aí sim é desvio de finalidade agora. Fez um desvio de finalidade apenas para modificar a atividade econômica inicial, não tem problema. Perfeito? Então não lesou o credor e não constituiu um ato ilícito, pode haver a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica. Artigo 51. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para o seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação até que esta se conclua. Muito bem, mais um desenhozinho da nossa pessoa jurídica, certo? Quando houver, então, a dissolução ou a cassação da autorização, ó, muito bem. Pode subsistir a pessoa jurídica? Pode. Ela pode continuar prestando serviços e vendendo produtos? Sim. Por quê? Porque esse dinheiro aqui, ó, vai servir para quê? Vai servir para sua liquidação. Por isso ela pode subsistir, para poder ter mais dinheiro para sua liquidação. Perfeito? Maravilha. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação de sua dissolução, né? Então vamos lembrar mais uma vez. O momento da criação da pessoa jurídica ocorre o quê? A inscrição lá no respectivo registro. Alterações da pessoa jurídica, ocorre o quê? Ocorre a averbação lá no respectivo registro, certo? E agora a gente está vendo o quê? A dissolução. A dissolução ocorre o quê? Ó, o Dzinho aqui. Dissolução ocorre a averbação também lá no respectivo registro. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação da sociedade aplicam-se, no que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado. Então, nós estamos tratando sobre a liquidação das sociedades. Lembra lá no nosso início que a gente teve que fazer a aplicação subsidiária das normas das associações às sociedades? Lembra aqui no nosso parágrafo 2º, ó. As disposições concernentes às associações aplicam-se subsidiariamente às sociedades. Normas gerais das associações serão aplicadas subsidiariamente às sociedades. Agora, em matéria de liquidação, como é que é? As normas de liquidação da sociedade serão aplicadas subsidiariamente às outras pessoas jurídicas de direito privado. Mais uma vez, ó, normas gerais das associações são aplicadas subsidiariamente às sociedades. Normas gerais de liquidação da sociedade serão aplicadas subsidiariamente às outras pessoas jurídicas de direito privado. Perfeito? Maravilha. Seguindo nossa literalidade. Parágrafo 3º. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Mais uma coisa que a gente tem que, então, lembrar. Ó, quando for liquidação, vai ocorrer o quê?
o cancelamento da inscrição. Então, aqui, ó, quadrinho para a gente lembrar, certo? Criação é com a inscrição, não é com a publicação da inscrição, é com a inscrição. Alteração é com a averbação. Dissolução, também averbação. E a liquidação ocorre com a averbação, com a inscrição? Não. A nossa literalidade ocorre com o quê? Com cancelamento da inscrição. Essa é a nossa literalidade. Então, lá na lei de registros, leis específicas, pode dispor diferente, pode estar a literalidade diferente, mas o Código Civil é desta forma, ok? Seguindo. Artigo 52, aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Lembre-se, direito da personalidade a gente viu na nossa aula anterior. Trata sobre o capítulo das pessoas naturais. Estamos tratando das pessoas jurídicas agora, certo? E o que nós temos aqui? Que as normas de proteção dos direitos da personalidade lá da pessoa natural vão ser aplicadas subsidiariamente às pessoas jurídicas. Ok? Maravilha! Seguindo nossa aula, capítulo 2 agora, ó, das associações. Perfeito? Vamos tratar agora de forma específica da pessoa jurídica de direito privado, associações. Artigo 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos. Então fizemos esses dois destaques. União de pessoas sem fins econômicos. Seguindo. Não há entre os associados direito e obrigações recíprocos. Ótimo. Artigo 54. Sob pena de nulidade, o Estatuto das Associações conterá. Agora eu te pergunto. É pena de anulabilidade? Não, é pena de nulidade. Certo? Então, o que tem que ter necessariamente no Estatuto das Associações? A denominação, os fins e a sede da associação, os requisitos para admissão, demissão e exclusão de associados, os direitos e deveres dos associados, as fontes de recursos para manutenção, o modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos, as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a dissolução, e a forma de gestão administrativa e aprovação das respectivas contas. Perfeito? Mais uma vez, lembrando que denominação é da associação, ok? Denominação, não é nome da associação, é denominação. E outra coisa, direitos e deveres dos associados. Tá? Então, os associados têm direitos e deveres? Sim. O que eles não têm? São direitos e obrigações recíprocos, certo? Maravilha. Seguindo, nossa literalidade, que é o que importa. Vamos lá, artigo 55. Os associados devem ter iguais direitos. Mais uma vez, eles vão ter direitos e deveres? Sim. E eles terão também direitos iguais? Sim. O que eles não vão ter? Direitos recíprocos. Perfeito? Maravilha. Então vamos lá, artigo 55 de novo. Os associados devem ter direitos iguais, mas o Estatuto poderá instituir categorias com vantagens especiais. Perfeito. Então lá dentro do Estatuto nós poderemos ter, ó, classes, né? Poderemos ter categorias de associados que terão benefícios a mais do que os outros. Certo? Artigo 56. A qualidade de associado é intransmissível se o Estatuto não dispuser o contrário. Certo? Então, ó, eu vou botar aqui o nosso associado. E o que ele tem aqui na mão? Ó, ele tem um título de associado. Certo? Em regra, esse título aqui, essa qualidade de associado é intransmissível, a não ser que o Estatuto preveja de forma diversa. Ok? Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importará de per si na atribuição da qualidade de associado ao adquirente ou ao terceiro, salvo disposição diversa no Estatuto. Ok? Então, olha o que a gente tem aqui. Uma coisa é o título de associado, a qualidade de associado. Outra coisa é
possuir uma cota ou uma fração ideal do patrimônio da associação aqui, ó. Tá? Então aqui é a cota que esse associado possui lá dentro do patrimônio da sociedade, perfeito? Ótimo. O que nosso parágrafo único está dizendo? A transferência desse patrimônio aqui, ó, para um terceiro ou para um herdeiro vai importar necessariamente na transferência do título da qualidade de associado? Não. Não. Ok? A não ser que haja previsão diversa no estatuto. Certo? Entendido o nosso desenho, né? Bem tranquilo também, ó. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Então, de qualquer forma, a transferência do título necessariamente tem que ter previsão no estatuto. Perfeito? Já a transferência do patrimônio ou da cota de participação, não. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos no Estatuto. Tá? Então, o associado pode ser excluído de forma discricionária? Não, tem que ter um motivo justo, tem que ter uma justa causa. Além de ser assegurado ao associado se defender e também recorrer da decisão que o excluiu. Perfeito? Seguindo. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que lhe tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista numa lei ou no estatuto. Muito bem, mais uma vez, se foi conferido legitimamente a determinado associado um direito ou uma função, ele pode ser impedido? Não. Não, a não ser que haja previsão na lei ou no estatuto. Artigo 59, compete privativamente à Assembleia Geral. Perceba, são só 2 incisos, gente. Tá? Isso aqui cai bastante. Só são 2 incisos para lembrar. Ó, que compete privativamente à Assembleia destituir administradores ou alterar o estatuto. Eleger o administrador precisa de Assembleia Geral? Não, tá? É só para tirar o administrador, ok? Seguindo, parágrafo único. Para as deliberações a que se refere os incisos 1 e 2 deste artigo, é exigido deliberação da Assembleia especialmente convocada para esse fim, cujo quórum seja o estabelecido no Estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores. Perfeito? Então, a Assembleia Geral, quando foi convocada para resolver sobre o aumento da contribuição dos associados, pode utilizar essa mesma convocação para destituir o administrador ou alterar o estatuto? Não, porque a convocação tem que ser necessariamente para essas finalidades. E aí, o que a gente trata aqui agora? Qual é o quórum para resolver sobre essas duas situações? O quórum vai estar estabelecido no estatuto. Pode ser a maioria dos presentes? Pode. Pode ser 1/3 dos membros? Pode. Ó, e o finalzinho, bem como os critérios de eleição dos administradores. Tá? Então, o estatuto vai estabelecer o quórum dessas duas situações e também a eleição dos administradores. Seguindo. Artigo 60. A convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantindo a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Então, 1/5 dos associados podem convocar a Assembleia Geral para destituir um administrador? Pode. 1/5 dos associados pode convocar a Assembleia Geral para alterar o estatuto? Pode. Pode convocar a Assembleia Geral para outras finalidades? Outras finalidades aqui, ó. Outras finalidades? Pode. Pode também para outros órgãos deliberativos, ó, como Conselho Fiscal, convocar um Conselho Administrativo? Pode. Tá? Então pode convocar a Assembleia, pode convocar conselhos e para quaisquer finalidades. E essa convocação de 1/5 sempre vai existir, mesmo sem previsão no Estatuto? Sim, porque o Código Civil já está garantindo. Vamos lá, artigo 61. Dissolvida a associação, o remanescente do seu patrimônio líquido, depois de deduzidas, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designado no Estatuto, ou, omisso este, por deliberação dos associados, à instituição municipal, estadual ou federal
de fins idênticos ou semelhantes. Vamos seguindo passo a passo, então. Quando for dissolvida a associação, o que vai acontecer com o remanescente do patrimônio líquido? Primeira situação é a dedução das cotas ou frações ideais dos associados. Lembra que aqui pode haver essa transferência aqui da cota do associado, da fração ideal? Sim, então vai ser deduzido, vai ser devolvido ao associado no caso de dissolução? Sim, então devolve essa participação do associado na associação, ok? Maravilha, então depois de devolvida essas cotas e frações ideais, será destinado à entidade de fins não econômicos, tá? Designado no estatuto. E quando o estatuto não prever, vai ocorrer uma deliberação dos associados para decidir para qual instituição irá o remanescente do patrimônio líquido, certo? Essa instituição pode ser municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes, perfeito? Então, para ser de fins idênticos ou semelhantes, é com a deliberação dos associados. Ou seja, o estatuto não está restrito a entidades de fins idênticos ou semelhantes, somente quando houver a deliberação dos associados. Perfeito? Finalizando aqui, parágrafo 1º. Por cláusula do estatuto ou no silêncio por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referido neste artigo, receberem restituição, atualizado o respectivo valor, as contribuições que tiverem prestado ao patrimônio da associação. Perfeito? Então, uma coisa é a participação de cotas ou frações ideais. Aqui, do nosso artigo 61, que é justamente o nosso desenhozinho aqui, da pizza, né? A parte da pizza do associado no patrimônio da associação. Outra coisa é a contribuição que os associados fizeram para a associação, ok? A contribuição necessariamente vai ser restituída? Não, somente quando o estatuto prever ou quando não houver previsão, por deliberação dos associados. Para finalizar, não existindo no município, no estado, no Distrito Federal ou no território em que a associação tiver sede, instituição nas condições indicadas neste artigo, o que remanescer do seu patrimônio devolverá à Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Perfeito? Ótimo. Então, se no final das contas não tiver uma entidade aqui, de fins idênticos ou semelhantes do município, do estado ou da União, então irá para quem? Para a Fazenda do Estado, do Distrito Federal ou da União. Perfeito? Maravilha, encerramos essa aula. Forte abraço e vamos mantendo essa ideia de fortalecer o entendimento da literalidade da lei. Perfeito? Abração, abração.